Bem-vindo a mais uma edição do Eco África, o seu programa ambiental semanal. Nem todos os tópicos de hoje estão cheios de boas notícias. Vamos falar de como algumas cidades estão a afundar-se, mas calma, também há motivos para sorrir. Sou a favor de desenvolvimentos positivos, inovadores e amigos do ambiente. Por isso, estou ansiosa pelo programa de hoje. Aqui está uma antevisão. Veremos como a subida do nível do mar está a ameaçar os habitats. Vamos dar uma vista de olhos a obras de arte feitas a partir de ossos de animais. E conheceremos o primeiro agente do calor africano. Seja para beber ou para a agricultura, a água é fundamental para a sobrevivência humana. É escassa em muitas regiões do mundo e é impossível cultivar alimentos sem ela. O que os agricultores podem fazer quando não chove? A nossa primeira reportagem leva-nos à região de Arusha, na Tanzânia, onde uma ONG está a pôr em prática uma ideia simples, mas eficaz. Aqui em Angaruka, uma aldeia a norte da Tanzânia, poucos têm uma televisão. É por isso que Linda Milambo tem um pequeno cinema móvel. Ela esteve aqui há alguns meses atrás, em nome da Lead Foundation, uma organização de conservação. Quero mostrar um filme sobre Xikhai. Xikhai significa cepo vivo de árvore. Começaremos com anúncios na aldeia e à noite mostraremos o filme. Mas onde está toda a gente? Ainda é princípio de tarde e os aldeões estão nos seus campos a escavar a terra, buracos até onde a vista alcança. Parece que todos os 7.000 habitantes andam por aí. Estão a cavar por causa de outro filme apresentado por Linda Milambo e pela Lead Foundation, em parceria com uma ONG holandesa, a Just Dig It. John Noon lembra-se bem ao cavar uma trincheira e enche-a de sementes e erva. O filme ensinou-me que podemos fazer algo sobre a seca. Podemos cultivar a terra e criar bacias hidrográficas que enchemos com sementes para ajudar os campos a recuperar. Nos últimos anos, os campos aqui têm sido vítimas de desertificação. A seca persistente é uma consequência das alterações climáticas. Será que alguém pode repostar? São 17 horas e a colega de Linda Milambo faz um anúncio de que a projeção do filme irá decorrer esta noite. É uma mudança bem-vinda para os aldeões. Eles só veem um filme mês a mês. As crianças estão entusiasmadas para verem o que está por vir. Agora, nos últimos retoques, Linda Milambo tem vindo a fazer isto há 3 anos. O filme explica como proteger a terra da seca. A terra tornou-se árida e as colheitas pioraram. Queremos mostrar às pessoas como recuperar essa umidade para que os seus rendimentos aumentem e alimentem as suas famílias. É hora do espetáculo. Começa com Jaymont, um comediante muito popular na Tanzânia. Por que ele anda de bicicleta pelos campos é um mistério. O que é mais importante é o que ele ouve.
Saiam daqui. Perdeu o juízo. Não te quero apanhar a cortar mais árvores. Vou fritar-te como um ovo, porque tenho aqui a frigideira. Declaro-vos guerra. Vamos fazer isso juntos. Se eu apanho mais uma pessoa a cortar uma árvore, não queres que chova? Todos em Angaruca querem que chova e o filme é bem recebido. As pessoas familiarizam-se com a seca ao longo dos últimos anos e a sede é diária. O filme mostrou aos aldeões que pequenos arbustos ou cepos de árvores podem crescer em grandes árvores. Em primeiro lugar, são selecionadas plantas viáveis. Em seguida, são podadas para que apenas fiquem os rebentos mais fortes. As árvores devem ser marcadas para que todos as vejam. E o mais importante, as plantas devem ser protegidas do gado faminto. De acordo com a campanha, este método já conseguiu salvar mais de 9 milhões de árvores na Tanzânia. Tem um impacto sobre o clima local e pode também trazer chuva. Isto significa que o país arrefecerá e o rendimento das colheitas poderá melhorar, pelo menos em teoria. Mas em Angaruca ainda é um sonho. Nos últimos meses, a precipitação foi 30% menor do que em anos anteriores. Daí estarem a cavar bacias de chuva. Existem mais de 2.000 bacias deste tipo na Tanzânia e no Quênia. E tudo isto porque as pessoas viram um filme. Na realidade, as pessoas aqui ganham €1,50 por bacia. Trabalhadores como Dina Oceia podem ganhar 5 por dia. Fazemos dinheiro a escavar agora. Irá beneficiar tanto o nosso gado como a nós, pois poupamos o trabalho de transportar comida para o gado. Se adaptarmos-nos, ajudam-nos a cuidar do nosso gado. A água da chuva normalmente evapora no solo seco, mas agora pode recolher-se nas bacias. Isto dá à água mais tempo para se infiltrar no solo e permite que a vegetação cresça dentro das bacias. Este programa está em pleno andamento e a ganhar popularidade. Estratégias como esta têm um impacto no clima global e podem ajudar a abrandar o aquecimento global. O povo de Angaruca está a fazer a sua parte. Uau, que grande ideia! Uma que também poderia ser facilmente aplicada noutras partes de África. Mas, por agora, deixamos a Tanzânia e vamos para o vizinho Quênia para ouvir falar de outro projeto que promove a arte e fomenta a consciência ambiental. És o Faça a Sua Parte desta semana. Kibera, um dos maiores assentamentos em África. O desemprego é elevado, a poluição ambiental é severa. Mas os artistas locais transbordam de inspiração. Estas obras de arte são feitas a partir de ossos animais. Depende dos modelos. Se quiser fazer tamanhos grandes, vai-se para o camelo. Se forem pequenos, compra-se osso de vaca. Se quiseres fazer uma colher, osso de cabra ou de ovelha. A oficina de ossos africanos foi fundada em 2013. Os artesãos recolhem ossos de animais e moldam-nos em todo tipo de objetos, desde contas a colheres. A oficina tem mais de 30 membros. O seu ofício permite que os artesãos sustentem as suas famílias e paguem a educação dos seus filhos. Apesar da pandemia da Covid-19, eles conseguiram vender o seu trabalho. Os artesãos esperam construir um dia um showroom. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Estas são peças realmente adoráveis.
O mundo está cheio de coisas maravilhosas, mas continuamos a cobrir grande parte dele em betão. Mas torna-se claro que isso nem sempre é sustentável, especialmente nas cidades. A crise climática está a afetar todo o mundo. À medida que o nível do mar aumenta em algumas zonas, megacidades densamente construídas começam a afundar-se. Isto está a ser visto de forma mais dramática na Ásia. Vamos dar uma olhada mais atenta. Centenas de milhões de pessoas vivem em cidades quase submersas. Afeta as casas, afeta o modo de vida das pessoas. O dióxido de carbono que bombeamos todos os dias está a reter o calor do Sol e a aquecer o planeta. Nos últimos 25 anos, os oceanos absorveram energia térmica equivalente a mais de 3.000 milhões e meio de bombas nucleares. Derreteu o gelo e tornou o clima ainda mais extremo e comum. Dentro de algumas décadas, as inundações que costumavam atingir uma vez por século podem atingir costas todos os anos, mas isso não se deve apenas às alterações climáticas. Em megacidades espalhadas de Jakarta a Lagos, o maior problema é que a própria terra está a afundar-se. Em algumas deltas dos rios está a afundar-se 10 vezes mais depressa que a subida do nível do mar. O afundamento junto com a subida do mar poderia tornar as zonas costeiras inabitáveis. Algumas cidades serão dizimadas do mapa. Isso é porque redirecionamos rios e construímos cidades em solo macio. O solo não é apenas sólido, também há água e ar debaixo dos pés. Mas pessoas em todo o mundo escavaram poços profundos e bombearam as águas subterrâneas. Menos água significa menos pressão a empurrar contra a terra. No último século, Bangkok afundou mais de 1 metro, Xangai mais de 2 metros, o delta do Pó italiano mais de 3 metros e Tóquio Oriental mais de 4 metros. Partes da Califórnia caíram pela altura de uma casa. A capital indonésia, Jakarta, é a mais afetada. Dentro de cerca de 30 anos, toda a zona costeira da cidade estará submersa. As cheias de engarrafamento atingiram Jakarta várias vezes. Na véspera do ano novo de 2019, bateu o recorde de chuva num único dia. No início de 2019, o presidente do quarto maior país do mundo já tinha anunciado que estava a mudar a capital do país de Jakarta para a ilha de Bornéu. Bem, os problemas de águas subterrâneas da Indonésia são piores do que a maioria. Tal como Dhaka, no Bangladesh, os rios de Jakarta estão cheios de plástico e resíduos. O governo só pode produzir 60% do abastecimento de água com tubagem. 40% das pessoas dependem das águas subterrâneas. A isto acresce o fato de Jakarta estar situada em terra pantanosa, ter 13 rios e estar entre as cidades mais povoadas do mundo, mas não está sozinha. A maioria dos deltas dos rios está a afundar-se mais depressa do que o normal e os danos aumentam no interior, destruindo colheitas e aumentando o preço de alimentos como arroz e trigo. Este tipo de desastre é como um assassino silencioso. E vai ficar pior. Um estudo descobriu que os cientistas subestimaram o número de pessoas expostas a inundações. Pensar-se-ia que a comunidade científica e os governos conheceriam a elevação das terras costeiras, mas acontece que tínhamos confiado em dados de satélite e sensores de satélite que não conseguiam distinguir os telhados e as copas das árvores. Os cientistas da Central Climática estimam que há 3 vezes mais pessoas em risco de inundações costeiras do que se pensava. Muitos vivem nos deltas fluviais que estão a diminuir. O estudo não deu conta de defesas costeiras como muros marítimos, bermas ou diques, por isso não é como se todas estas cidades estivessem condenadas. E mesmo que a terra em que se encontra esteja protegida por diques ou bermas, a bacia em que se encontra é mais profunda. É catastrófico, particularmente para os cidadãos que não se podem dar ao luxo de se deslocar. É importante que as cidades como Jakarta e Bangkok aprendam com o exemplo bem-sucedido de Tóquio e Xangai. Algumas cidades que se afundaram vários metros no século passado inverteram o cenário.
Tóquio e Xangai limitaram a quantidade de águas subterrâneas que os cidadãos podiam extrair e recarregar as fontes de água. Mas em cidades como Jakarta, os residentes não têm acesso a outras fontes de água potável. O governo teria de passar anos a limpar os rios antes de poder canalizar água potável. Jakarta construiu uma muralha gigante, mas os peritos alertam que só atrasa o problema e com custos elevados. Os cientistas dizem que podemos limitar a subida do nível do mar a menos de meio metro, cortando rapidamente as emissões. Muita água ainda seria devastadora para estas cidades e limitaria milhões de vidas, mas significa que as próprias cidades ainda poderiam sobreviver a este século. A subida do nível do mar é um problema global. Em França, estão a ter um sério impacto numa pequena ilha, mas a maioria dos habitantes considera o local tão bonito que não se querem deslocar. Fizemos-lhe uma visita. A ilha francesa Ile de Seine fica a menos de 1 hora da costa da Bretanha. Cerca de 250 pessoas residem aqui em cerca de 60 hectares de terra. A maioria vive da pesca, mas o turismo também rende. A ilha está um pouco acima do nível do mar, que sobe devido à crise climática. Nos últimos 40 anos, subiu 16 centímetros. As consequências são evidentes. Há 100 anos costumávamos andar sobre as rochas lá fora. Havia terra e relva. Desapareceu tudo. Há poucos lugares como este, mesmo no lado oriental da ilha. Um amigo disse-me que a sua avó costumava cultivar batatas. Agora não há terra. A mudança está a acontecer. On le voit, le changement il a lieu sous nos yeux et c'est à échelle humaine Sergi Coatmeu trabalhou como faroleiro muito tempo e conhece bem a paisagem. Tempestades varrem a ilha. Enormes ondas caem contra o muro de cais da aldeia. O mar está a inundar cada vez mais a terra. Estou preocupado com o planeta em geral e com Ile de Seine em particular. Estamos na linha da frente, mas algumas pessoas estão à espera que o desastre aconteça antes de agirem. A situação é parecida no Senegal, a 5.000 quilômetros de distância na África Ocidental. Na última década, o nível do mar subiu 3,5 centímetros, trechos inteiros da linha costeira foram submersos. Milhares de pessoas já tiveram de fugir da cidade de Saint-Louis porque o mar está a corroer a praia e a destruir os bairros. Muitos vivem em campos de refugiados improvisados que se encontram no interior e longe da costa. De volta à França, poucos imaginam que tal desastre aconteça. Para já, sentem-se seguros em casa. A maioria dos residentes quer ficar. Penso que devemos ser otimistas e a próxima geração, os nossos filhos e netos, ainda estão a salvo disto. Não me vou embora. Vivo aqui desde criança. Estamos apegados à ilha. Pessoas habitam na Ile de Seine há milhares de anos. Se as emissões não forem reduzidas e o alerta global não for abordado, a ilha poderá tornar-se inabitável dentro de algumas décadas. Já alguma vez ouviu falar de um agente de calor? Nós também não. Mas eles são recentes e devem lidar com os problemas de crescimento rápido das alterações climáticas, em particular o calor. No ano passado, Eugênia Cabo foi nomeada responsável pelo aquecimento da capital da Serra Leoa, Freetown. É uma das 4 únicas agentes do calor no mundo. Fomos vê-la e descobrimos mais sobre o que ela realmente faz. O meu papel é trabalhar com os líderes da cidade e os locais para construir e impulsionar o plano de resposta ao calor para Freetown e para assegurar que os mais vulneráveis consigam se adaptar ao calor e ao aumento da temperatura. Temperaturas de 40 graus Celsius não são invulgares em Freetown, pois a capital da Serra Leoa tem vindo a aquecer. Eugênia Cargibo tem de encontrar soluções.
É a chefe do Departamento de Calor de Freetown, uma de 4 em todo o mundo e a primeira em África. As comerciantes estão expostas ao sol todo o dia e sofrem muito. E o mesmo acontece com os que vivem nos bairros mais pobres. As pessoas mais vulneráveis são as pessoas que vivem em bairros sociais, que ganham menos de $1 por dia e não têm recursos para comprar sistemas de arrefecimento. A população de Freetown mais que duplicou nos últimos 5 anos e a migração rural para a urbana está a ser impulsionada pelas alterações climáticas. Eugênia Cargibo quer fornecer coberturas de sombra para as mulheres que vendem produtos agrícolas. Reflete o sol e não aquece como uma estufa. 2/3 da população de Serra Leoa dependem da agricultura, como as mulheres apresentam 70% de mão de obra. Outro objetivo é proporcionar espaços públicos que sejam limpos, seguros e frescos. Este era um dos locais de despejos ilegais de Freetown. Como responsável pelo aquecimento, trabalhei com os membros da comunidade para limpar esta área e plantar árvores. É uma das lixeiras que estão agora a ser convertidas em jardins públicos. Os arbustos e árvores são lindos e têm um efeito refrescante. Eram lixeiras antes, mas agora é muito melhor. Como podem ver, temos uma vizinhança muito agradável, um jardim agradável, uma bela vista, tal como um parque. Como se pode ver, a atmosfera é muito agradável, podemos relaxar e divertir-nos. Eugênia Cargibo tem o trabalho facilitado. Uma das coisas mais importantes sobre o calor é que ninguém fala sobre isso. Neste momento, é um assassino silencioso que está mesmo debaixo do radar. A ideia é assegurar que haja um foco sobre as suas consequências. Eugênia Cargibo, antiga bancária, tem um departamento inteiro a trabalhar sobre a sua direção. Lidera a campanha de Freetown, Tree Town, a cidade das árvores. A intenção é reduzir a ameaça de cheias e deslizamento de terras. O objetivo é plantar e cultivar 1 milhão de árvores até 2022. Já plantamos cerca de 600.000 árvores. E querem envolver toda a cidade. Se for bem sucedido, irá aumentar a cobertura verde em 50% e ajudar a estabilizar as fontes de água locais. Bem-vindo à barragem de Guma, em Freetown. Esta é uma das áreas onde plantamos árvores. E é muito importante porque as árvores ajudam-nos a arrefecer a atmosfera e a adaptar-nos ao aumento da temperatura. O projeto criou mais de 500 empregos a curto prazo, focando-se no emprego jovem. Estes são os trabalhadores comunitários e todo o trabalho está a ser rastreado na aplicação. Com apenas um clique no botão, pode saber onde estão as árvores, quantas estão vivas e quem está a trabalhar e a cultivar. O meu nome é Hassan Kanu e supervisiono a plantação de árvores. Deixe-me mostrar-lhe como utilizar a aplicação. Tire uma fotografia e guarde-a. Carregue-a, pode receber incentivo para a plantação da árvore. Cada árvore registrada gera um símbolo de impacto digital. Os plantadores podem vendê-los ou negociá-los. E as pessoas ou empresas podem comprar fichas para compensar as emissões de carbono. Espera-se que este mercado digital gere receitas para financiar a plantação, mas não só. Mais 60.000 mangás protegem agora as linhas costeiras, ajudando a apoiar os peixes. Eugênia Cargibo está empenhada em tornar a vida na cidade agradável, apesar do calor. Adoro passar tempo com os meus filhos e este é o futuro que pretendo para eles, mas também para cada criança em Freetown. Um ambiente seguro, não limitado pelo risco de calor extremo. Chegamos ao fim do programa de hoje. Obrigada por assistir e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Sou Dália Langa e está na hora de vos dar um adeus a partir daqui em Maputo.
Espero que o nosso programa vos tenha inspirado a descobrir formas pelas quais vocês possam ajudar o clima. Espero vê-los novamente na próxima semana. Até lá, fiquem bem.